Olá, meus queridos, tudo bem? Tudo na paz, tudo na graça? Graças a Deus. Obrigado por você que tem se inscrevido em nosso canal. Obrigado por você que tem deixado o seu like. A todos os inscritos do nosso canal, a todos aqueles que têm contribuído com o nosso canal para o crescimento do nosso canal. Quanto mais nós falamos da graça de Deus, mais as pessoas estão começando a entender e levar em conta que é verdade. Para estudar a Bíblia tem que se levar em conta o vernáculo da língua portuguesa. A língua portuguesa, porque todos os países que falam a língua portuguesa têm que estudar a Bíblia respeitando o vernáculo da língua portuguesa. Mas todas as línguas do mundo existe o vernáculo, na sua própria língua ou língua de origem. E com nós os brasileiros, não é diferente. Meus queridos, continue aí sim, deixando o seu like, continue deixando seus comentários, continue também ativando o sininho, ativa o sininho de todos, tá? Para que o YouTube possa notificar a você que tem um trabalho novo. Meus queridos, graças a Deus, cheguei do meu trabalho, descansei um pouquinho e agora eu sentei aqui no meu cantinho para fazer mais um vídeo para a honra e glória do nome do nosso Criador. Meus queridos, na verdade esse vídeo é o desabafo de um escravo, um ex-escravo, na verdade. É um desabafo de um ex-escravo. Sabe o que está acontecendo no Brasil e no mundo? Hoje mesmo eu recebi a ligação de três pessoas. Pessoas que são ou que pertencem a uma denominação. Obreiros, não é? Que se dizem, ou eu falei com eles, pedi para eles, na verdade, explicar qual é a razão das pessoas estar frequentando uma religião. Qual a colaboração que essa religião vai trazer, ou essa denominação, no que diz respeito à nossa eleição com Cristo antes da fundação do mundo. E pasme você sabia que ele ficou sem resposta? Você sabia que eles não tiveram base bíblica para, vamos dizer assim, se basear na Bíblia? Eles não tiveram base bíblica para argumentar sobre esta pergunta que eu fiz. Então, na verdade, eu perguntei a ele, irmão, se algum ímpio perguntasse a você qual a razão da sua fé, se algum ímpio perguntasse a você hoje qual é a sua posição em Cristo hoje, você teria argumento, você teria uma resposta? E ele pensou para cá, pensou para lá, e ele falou, não, irmão Alberto, eu não teria a resposta para dar. Eu falei, então, agora eu vou te dizer uma coisa. A igreja, ela passou pela fase de namorada, a igreja, ela passou pela fase de noivado, e a igreja hoje, a posição da igreja hoje em Cristo, espiritualmente falando, é a posição de esposa. E eu fiz uma pergunta a ele, meu querido, o senhor teria coragem de pegar a sua esposa e colocar ela dentro de casa e dar um conselho a ela que você estaria viajando para outro país e você estaria conversando com ela e, vamos dizer assim, você teria que ganhar dela a certeza e você teria que convencer ela de que você está viajando para outro país, vai ficar 1 ano ou 2 anos em outro país e você vai deixar ela com outro homem para tomar conta dela? Você teria coragem de fazer isso? E ele falou, claro que não. Você não teria coragem de viajar para outro país, ficar 2 anos, 1 ano, 2 anos, e entregar sua esposa para outro homem tomar conta? Ele falou, não. E eu falei com ele, então me responda uma coisa. Por que as pessoas acham que a igreja hoje ela é a esposa de Cristo? Então por que as pessoas acham que Deus ele deixaria a esposa do seu filho
que a igreja é nora de Deus, a igreja é nora do Criador, ela é esposa do Filho do Criador. Então você acredita que Jesus, ele elegeu uma nova Jerusalém, Apocalipse 21, e casou com essa menina, casou com essa noiva, e depois Jesus volta para a eternidade e deixa a igreja aqui, já sendo a sua esposa, aos cuidados dos homens? Homens esses que, se você pesquisar no YouTube, se você pesquisar nas redes sociais, homens esses que estão ficando ricos, usando a igreja, ficando ricos, ficando milionários, e tantos escândalos em todas as áreas. Você acredita mesmo que Jesus Cristo, Filho de Deus, ele deixaria sua esposa ao comando e sobre a proteção do homem, do ser humano, ministério dos homens? Eles responderam: Alberto, tem tudo a ver, é verdade. Eu falei: meu querido, nós, como igreja, nós já reinamos em vida. Você acredita que o juízo aconteceu no ano 70? Foi aquela festa para Deus, foi a festa, bodas do Cordeiro, foi realmente para fechar com chave de ouro aquele casamento? E eles ficaram assim, e graças a Deus, meus queridos, os ensinadores da graça não ficam inventando coisas. Nós vamos para a Bíblia e analisamos tudo e fazemos assim com todos aqueles que nos ouvem. Então, não adianta os grandes, entre aspas, teólogos, os grandes seminaristas, sabe o que eles estão fazendo? Eles vão ter que voltar para a sala de aula. Sabe por quê? Porque a graça de Deus está colocando a igreja, a esposa de Cristo, no seu devido lugar, tirando do jugo dos homens, quer dizer, tirando da proteção dos homens, porque a igreja, ela é a esposa do Cordeiro, não tem essa. Apocalipse 21:9. A igreja, a esposa de Cristo, ela é iluminada pelo próprio Filho, o Filho do Criador. A Bíblia diz, Apocalipse 21:9, que o próprio Cristo, o próprio Filho do Homem, que ali está revelado, o Cordeiro, porque João, ele está antes do ano 70, então era o Cordeiro ali, mas o Cordeiro é uma referência ao Filho de Deus. Então, mas vocês são os únicos que conhecem a verdade? Não, nós não somos os detentores da verdade. Nós não somos. Sabe o que nós somos? Nós somos as pessoas simples, humildes, que Deus está usando para libertar a sua igreja, os filhos de Deus, do jugo dos homens. É isso que Deus está fazendo. Então isso aqui é um desabafo de um escravo, de um ex-escravo. Nunca me disseram que eu era filho de Deus. Nunca me disseram. Nem na religião, nem na denominação, nem nas reuniões de convenções. E olha, meu irmão, olha que eu vou te falar uma coisa. E olha que eu fiz vários seminários. Eu sempre gostava de participar de seminário, mesmo que eu já tinha um certificado, 2, 3, eu sempre gostei. Quando eu comecei a entender sobre a graça de Deus, eu rasguei tudo. Mais ou menos, eu acho que tinha uns 7 a 8, e eu rasguei tudo, porque eu entendi que aquilo ali não valia nada. Nunca me disseram que eu era filho de Deus. Na religião, sempre me trataram como escravo. Alberto faz isso, Alberto faz aquilo, tem que fazer aqui, tem que frequentar o culto aqui, tem que ir para lá, para não sei aonde, tem que pregar em tal lugar, tem que voltar de pregar, tem que sentar aqui no banco, tem que pagar dízimo, tem que pagar oferta, tem que limpar o carro do pastor, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, senão você não é filho de Deus. Aí eu descobri na Bíblia, em Efésios capítulo 1, 3 e 7, que diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, pois ele nos elegeu neles
antes da fundação do mundo. Nele aqui, meu querido, nele, o verbo nele, na bela e linda língua portuguesa, nele é uma preposição. O que é uma preposição na língua portuguesa? Você pega este verbo e traduz como se fosse uma pessoa, como se fosse alguém. Então, a preposição nele, ele nos elegeu nele. Nele quem? Em Cristo. Por quê? Porque o verso 3 está falando do nome próprio, Jesus Cristo. Mas no versículo 4, a preposição é nele. Pois ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Versículo 7. Nele, preposição Cristo, nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça. Aonde que eu aprendi isso no seminário? Aonde que eu aprendi isso na teologia? Aonde que eu aprendi isso na escola dominical? Nunca nos ensinaram isso, irmão. Outra coisa, nunca me falaram, nunca me disseram que eu era filho de Deus. Eu descobri na Bíblia que a minha posição em Cristo é de filho, a minha posição em Cristo é de esposa do Cordeiro, é de esposa do Filho de Deus. Nunca me disseram que igreja não é templo físico. Igreja somos nós, pessoas. Nunca me disseram isso. Quando eu fui para a Bíblia, em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20, olha aqui, 1 Coríntios, capítulo 6, o versículo 19 e 20, olha o que diz aqui. Nunca me disseram que igreja não é templo. Sempre me enganaram. Eu sou um ex-escravo. Isso aqui é um desabafo de um ex-escravo. Então, nunca me falaram que igreja não é templo físico. Nunca me falaram que igreja é pessoas, o corpo de Cristo. Sempre me falaram que igreja é 4 paredes, igual os judeus. O templo foi derrubado, mas eles estão lá. Eles estão lá, no Muro das Lamentações. Judeu não consegue viver sem parede. Põe isso na sua cabeça. O judeu, ele não consegue viver sem parede. Assim é os crentes da religião. Crente da religião, se não estiver frequentando um templo físico, para ele não tá bom. Ele não aceita que ele é o verdadeiro templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6, 19 e 20, olha o que diz aqui. Ou vocês não sabem que o nosso corpo é o santuário do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus. Não sois de vós mesmo, foste comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, meus queridos, na língua portuguesa, existe uma coisa chamada substantivo. Mas o substantivo, ele mostra as classes gramaticais, por exemplo. Nunca me disseram que nessa classe gramatical, substantivo é o que dá os nomes aos seres em geral. Nunca me ensinaram isso nas escolas dominicais e nem nos seminários. Que o substantivo, ele é o nome, é aquilo que dá nome aos seres em geral. Coisas, pessoas, animais, lugares, ações, estados ou qualidades tomadas como seres. Nunca me disseram isso. Lá nos seminários, nas escolas dominicais, nas religiões, nunca me disseram que adjetivo caracteriza o substantivo. Nunca me disseram que o adjetivo ele indica a qualidade, ele indica o estado, ele indica o modo de ser ou o aspecto.
Por isso que nós começamos a entender que diabo, ele não é um nome próprio. Diabo, ele é um adjetivo. Nunca me disseram lá nas EBDs e nas igrejas evangélicas que um artigo ele precede o substantivo. Nunca me disseram que o artigo ele precede o substantivo indicando o gênero e indicando o número. Quer dizer, ao mesmo tempo ele determina de modo vago ou preciso. Nunca me disseram isso. Nunca me disseram que a verdadeira adoração ela não se faz em templos físicos. Nunca me disseram que a verdadeira adoração ela é em espírito e em verdade. Olha o que diz João, capítulo 4, versículo 21 até o versículo 24. João, capítulo 4, olha o que diz. Mas na religião nunca me disseram isso. Isso aqui não. Por quê? Porque o dia que as pessoas ficam sabendo disso e colocam na cabeça, eles vão se libertar da religião. João, capítulo 4, o versículo 21 ao 24. Jesus conversando com a mulher samaritana. Disse-lhe Jesus, disse-lhe, quer dizer, diz a ela, mulher, crê que a minha hora vem, porque lhe é um substantivo, é um adjetivo que está progressivo, né? Que está indicando que ali tem alguém ouvindo Jesus. E essa era a mulher. Mulher, crê-me que vem a hora, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês vão adorar o Pai. Vocês, os samaritanos, que estou incluído, porque samaritano ali era um povo rejeitado, não é? Não era reconhecido pelos judeus como aqueles que faziam parte da mesma bênção, da mesma graça. Vós, os samaritanos, vocês adoram o que vocês não conhecem. Nós adoramos, Jesus está se incluindo. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e já chegou. Veja que isso aqui, o verbo aqui, a colocação tempo verbal, é o tempo presente em que Jesus estava conversando com ela. Não o tempo futuro incerto, não. A hora vem, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Quem quiser jogar isso aqui para o futuro, então é porque não está respeitando a gramática da língua portuguesa, porque aqui o tempo verbal aqui é o tempo presente da escrita, há 2000 anos atrás, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os que tais assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem, adorem em espírito e em verdade. Quando que ensinaram isso aqui para você? Quando que ensinaram você que um pronome representa ou acompanha o substantivo, indicando como a pessoa no discurso? Aonde você ouviu isso? Seminários, eles assassinam a língua portuguesa. EBDs assassinam a língua portuguesa. Esses pregadores que estão aí do sistema religioso, eles assassinam a língua portuguesa. É uma vergonha. Esses caras eles têm que voltar para a escola de novo e aprender a respeitar pelo menos o vernáculo da nossa língua portuguesa para que depois possa pregar para os outros. A pregação deles não serve nem para eles, porque eles assassinam a sua língua de origem, a sua cultura. Eles não respeitam. Então isso aqui, ó, a hora vem, já chegou, mas quando? Hoje, no século 21? Não, já chegou, já tinha chegado há 2000 anos atrás. Então, você observa aqui que nunca nos ensinaram que a verdadeira adoração, ela não é feita dentro de um templo físico. Nunca nos ensinaram que a verdadeira adoração não é aquela que é feita dentro de um templo físico. A verdadeira adoração é quando nós pegamos a Bíblia, igual essa que está aqui, e meditamos nela dia e noite. A verdadeira adoração é você conhecer a quem você serve, a quem você adora. Quem disse para nós, quem nos ensinou um dia, meu querido, que uma preposição na língua portuguesa, igual a essa que eu dei o exemplo aqui, que Jesus falou, nele
nos elegeu nele. Nele é uma preposição. Quem que nos ensinou que uma preposição ela relaciona dois termos? Quem nos ensinou isso? Da oração, aquilo ao qual nós falamos, subordinando um ao outro. Quem nos ensinou isso? Nunca, nem a religião, nem ninguém. Então, meu querido, uma preposição dentro da gramática da língua portuguesa, ela faz relacionar dois termos da oração. A oração é aquilo que você pronuncia, que exerce a mesma função. Quem nos ensinou que uma interjeição exprime emoções súbitas, por exemplo? E a Bíblia está cheia de interjeição. Quando Jesus ele falava acerca do juízo, ele estava falando o quê? Ele estava exprimindo uma emoção súbita. Por isso, eu vou dar um exemplo para você. Abra sua Bíblia em Mateus. Você quer ver o que é uma interjeição dentro da gramática da língua portuguesa? Que nunca pregador nenhum, pastor nenhum, ensinador nenhum ensina isso aqui. Olha aqui o que fala. A vinda súbita do reino de Deus. Olha o que diz aqui. A vinda súbita do reino de Deus. É assim que começa. Eu não sei na sua Bíblia. Quando é feito isso aqui, meus queridos, a vinda súbita do reino de Deus, sabe o que é súbita? Na gramática da nossa língua portuguesa, exprime emoção súbita. Interjeição é isso. Então, quando que o crente foi ensinado isso? Respeitando a palavra de Deus. Ou você lê a Bíblia respeitando o vernáculo, a gramática, a sintaxe da nossa língua portuguesa, substantivo, adjetivo, os artigos, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposições, conjunção, interjeição, ou você respeita isso da gramática da nossa língua, ou do contrário, você vai fazer um embaraço. Sabe aquelas linhas, quando você vai pescar, ou quando tem um pescador que aquelas linhas começam a embaraçar, embola tudo na outra, que ele não consegue desembaraçar? Assim está a religião. A religião, ela passou tanto tempo ensinando as coisas erradas às pessoas, que eles fizeram um bolo de linha, e eles não conseguem desenrolar. E eles estão com vergonha, porque eles têm que retornar à escola, eles têm que reler, reestudar a Bíblia, porque nos ensinaram errado a vida toda. Então, meu querido, a verdadeira adoração, nunca nos ensinaram isso. A verdadeira adoração, ela não é feita mais em templo desde a época de Jesus, porque aquele templo lá estava com os dias contados. Então, observa aqui o que diz Atos, no capítulo 7, Estevão, antes de morrer, falou: ou você vai me refutar, que existe pessoas aí nos comentários que estão tentando nos refutar, mesmo a gente lendo o que está escrito, eles não acreditam. Algumas pessoas não acreditam. Mas pessoas essas é que ainda não foram alcançadas pela graça de Deus. Mas, quem sabe, um dia, talvez as pessoas que não são alcançadas hoje pela graça de Deus é as pessoas que não têm tempo de estudar a Bíblia. Tem tempo para tudo. Você já viu que o crente, ele tem tempo, o crente, não o cristão. O crente, ele tem tempo para trabalhar a vida secular, ele tem tempo para assistir filme, ele tem tempo para assistir novela, tem tempo para assistir malhação, tem tempo para assistir Big Bosta Brasil, tem tempo para ir na casa do vizinho, fazer fofoca pro vizinho, fofoca do outro. Ele tem tempo para fazer tudo, menos para estudar a Bíblia. Isso é o crente religioso. E quando está surgindo no mundo inteiro que nós trabalhamos, nossa vida secular, nós temos o nosso trabalho secular, graças a Deus. Mas só que nós nos dedicamos a estudar a palavra justamente
Para quê? Para que nós possamos alcançar mais conhecimento para então fazer um estudo e colocar no YouTube. Os ensinadores da graça, eles fazem isso. A gente não mastiga ou não engole tudo que a gente ouve. Um dos maiores problemas da religião, dos crentes da religião. Crentes, eu estou usando aqui pronomes, tá? Eu não estou usando nome próprio. Crente é um pronome. Crente não é nome próprio. Então você não pode falar que eu estou falando mal de A ou de B. Porque o que é um crente? Crente é aquela pessoa que acredita em alguma coisa. Acredita que está trabalhando o mês inteiro para no fim do mês receber o seu salário. Eu posso estar crente que amanhã, se Deus quiser, vai dar tudo certo no meu trabalho. Eu posso estar crente que quando o talão de água chegar, eu vou ter dinheiro para pagar o talão de luz. Eu posso estar crente que, se Deus quiser, tudo vai dar certo, que hoje o tempo está chuvoso aqui, mas daqui a pouco o tempo vai melhorar. Então, você, crente, é aquele que acredita em alguma coisa. Lembra de Tomé? Tomé era crente, mas Jesus falou com ele: Tomé, você não pode ser só esse tipo de crente que você é. Seja crente, não incrédulo. Então, o descrente é o contrário, não é? Daquilo que é o crente. Então, nós observamos que o verdadeiro cristão é aquele que não precisa passar experiência com Deus. O cristão, ele não precisa passar experiência com Deus, passar experiência na igreja, passar experiência no ministério. O cristão, ele precisa de experiência numa conversão, precisa de experiência no ministério, ele precisa de experiência numa denominação. Não, o cristão não. O cristão, nós sabemos a nossa posição em Cristo hoje. Então observa, Atos capítulo 7, o versículo 48 e 49. Estevão, antes de morrer, ele pronunciou essa palavra. Mas o Altíssimo, ele está se referindo ao Criador, ele não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. 2 pontos. O céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Então, que casa vocês podem me edificar? Diz o Senhor Deus. Ou qual é o lugar do meu repouso? Você acha mesmo que Deus, ele precisa de um lugar físico para falar com você? Você acha mesmo que Deus, ele precisa estar dentro de um templo físico para lá ele manifestar a sua presença? Enganaram você, meu querido. Enganaram, porque só dentro de um templo é que o sistema religioso consegue tirar dinheiro de você, consegue escravizar você. Constantino, quando reergueu os templos no século IV, no quarto século, foi justamente para desfazer aquilo que Cristo fez. Lembra daquela profecia que Cristo falou que o templo precisava cair para que o segundo templo, que era uma referência a ele, pudesse ser levantado, em Hebreus capítulo 9? Constantino, imperador romano. Então a igreja evangélica, ela vive um costume católico romano e não se dá conta disso. Depois nós é que somos hereges. Eu fiz um comentário não, eu respondi para uma certa pessoa que a pessoa falou isso comigo também. Ela falou que nós somos hereges e que nós temos a nossa interpretação bíblica carnal. Eu falei com ela: minha querida, nós ainda estamos no lucro, sabe por quê? Porque Jesus, quando veio mudar o Aion, Jesus, quando veio mudar o sistema religioso, os saduceus, os fariseus, os hipócritas, os sacerdotes, sumos sacerdotes também foram contra ele, porque eles queriam que aquele sistema, aquela forma de religião, ela continuasse de pé, porque ali eles estavam defraudando as pessoas, ali ele estava pegando os dízimos da alimentação que era destinado aos levitas, a classe sacerdotal, e estava fazendo barganha, estava trocando, estava vendendo, estava fazendo o quê? Enriquecendo. Agora veja bem, os sacerdotes, sumos sacerdotes, o sistema religioso foram contra Jesus derrubar aquele sistema, lei, porque eles estavam se dando bem. Você acha que é diferente de hoje? Olha o que está aí. Por que
todos os ensinadores, todos os pregadores do sistema religioso, eles estão falando que nós é que somos hereges. Meu querido, não tem nada de diferente. Você já leu Eclesiastes 1, 2, 3? Quando Salomão escreveu, ele falou: nada há de novo na terra. Tudo que existe na terra, não tem nada de novo. Então, os ensinadores da graça, nós estamos sendo massacrados, pisados, é simplesmente pelo sistema religioso que existe hoje, esse sistema escravagista, esse sistema ditatorial, esse sistema profano. Então, eles têm que ser contra nós mesmos. Por quê? Porque o dia que as pessoas se dá conta de que nós não somos namorada, de que nós não somos noiva, nós somos esposa de Cristo, o dia que as pessoas se derem conta disso, eles abandonam esse sistema religioso que existe aí. E as pessoas começam a viver uma liberdade em Cristo, não libertinagem, mas uma liberdade. Então, você viu o que Estevão, antes de morrer, fala aqui? Meu querido, Deus não precisa de templo físico para habitar. Se o céu é o trono de Deus, se o céu é o meu trono, e a terra, ele usa a terra como estrado. Aqui é o Altíssimo, ó. Aqui é o Altíssimo. A terra, ele põe o pé para ser o estrado. Você sabe o que é um estrado? Nesse caso, estrado é uma coisa que tem na cama, né? É um estrado feito de madeira, você bota na cama para você colocar o colchão. Nesse caso aqui, estrado, Deus usa para colocar o pé e olhar para mim e para você, olhar para nós. Então, nunca nos disseram, meu querido, nunca nos falaram, nunca nos ensinaram na religião que o verdadeiro templo era nós e que Deus não habita mais. Desde o juízo que o templo caiu, o representante máximo da lei, desde aquela época, Deus não precisou mais habitar em templo físico para ele se manifestar. Em Atos 17, o versículo 24 e 25, Paulo repetiu as mesmas coisas que o Estevão, que foi o primeiro mártir, falou. Atos 17, 24 e 25. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, nele é uma preposição também, referindo-se a mundo, tá? Mundo. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há. Há é o verbo existir, tá bom? Há, o verbo é existir. O verbo há, você pega e transforma ele no verbo existir. Olha, eu vou dar sentido aqui para você ver. O Deus que fez o mundo e tudo o que existe nele, viu? Quando você muda a preposição, como é que fica interessante a preposição e o verbo? O Deus que fez o mundo e tudo que existe nele, e tudo o que tem no mundo. Aqui fala assim, sendo ele Senhor do céu e da terra, ele não habita em templos feitos por mão de homem. A religião lê esse versículo para você? A religião está interessado em ler isso aqui para você? E dizer que isso aqui é uma verdade bíblica? Isso aqui foi escrita, vamos dizer assim, pronunciada. Porque Paulo tinha o seu escriba, né? Tércio, não é? Paulo, ele relatava, Paulo não escrevia. Quem escrevia era Tércio, o seu fiel escudeiro e o seu escriba, ou o seu escritor. Então, Paulo fala aqui, nem tampouco é servido por mãos de homens. Então, porque ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Já ensinaram isso para você na religião? Não. Porque o dia que eles ensinar, alguém vai perguntar, pastor, se Deus não habita em templo mais feito por mão de homem, então por que nós estamos aqui dentro? Claro que pode surgir pergunta. Aí o pastor, como ele está com um bolo de linha na mão, tudo enrolado, embolado, claro que ele não vai ter saída. Ele vai ter que enganar, continuar enganando. Então, meus queridos, nunca nos falaram isso. Nunca. Nunca me disseram, e eu acredito que nunca falaram para você, enquanto você estava no sistema, nunca falaram para você qual é
a nossa verdadeira posição diante de Cristo. Mas em Hebreus, no capítulo 12, o 22 e o 23 fala. Vamos lá. Hebreus capítulo 12, abre a sua Bíblia aí, o versículo 22 e o 23. Hebreus capítulo 12, 22 e 23. Fala assim: mas tende chegado. Olha qual é a nossa posição em Cristo, que o sistema nunca nos ensinou. Nas EBDs, nos seminários, na escola de teologia, nunca nos ensinaram isso aqui. Capítulo 12 de Hebreus, 12, 22 e 23. Mas tendes chegado, olha, tendes. Isso aqui é um verbo progressivo, meus queridos. A gramática, o vernáculo da língua portuguesa é lindo. É lindo. Mas tendes chegado. Tendes chegado está. O tempo verbal é futuro, é presente hoje ou é passado? Era presente na era da escrita, entre 67 e 68. Tende chegado ao Monte Sião. Olha como que a figura aqui é espiritual, não tem nada a ver de físico. Ao Monte Sião e a cidade do Deus vivo. Qual é a cidade do Deus vivo, espiritualmente falando? Apocalipse 21. É a Jerusalém antiga, a cidade física? Não. Apocalipse 21, a cidade, a nova Jerusalém, que ela é esposa do Cordeiro, ela não é física, ela é espiritual. A cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Você está vendo? Quando você começa a entender a Bíblia, meus queridos, deixa eu repetir, porque eu tenho vídeos que eu falo isso. A Bíblia ela foi escrita em 3 linguagens. Sabe qual é o maior problema o problema, talvez um dos maiores de muitos crentes evangélicos? Tudo que eles leem na Bíblia, eles interpretam como se fosse literal. A Bíblia, ela foi escrita literal, simbólica e figurada. Você tem que aprender isso. Senão você nunca vai sair do lugar e nunca vai se libertar da religião. E tende chegado ao Monte Sião, isso aqui é tudo posição espiritual, tem nada a ver de físico. E a cidade do Deus vivo, se você falar que isso aqui é para ser interpretado literalmente, então o que você está fazendo no Brasil? Por que você não vai para Jerusalém? Se essa Jerusalém aqui é física, o que você está fazendo no Brasil? O que você está fazendo na América? O que você está fazendo em outros países que não seja Israel? Porque Jerusalém física é só Israel. Mas a Jerusalém espiritual, ela é universal. E isso vai ser falado aqui, ó. Tende chegado a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos. E a universal Assembleia e Igreja dos primogênitos, inscritos no céu. Você está vendo que aqui é espiritual? Não tem nada com literal, não tem nada com, vamos dizer assim, isso aqui é tudo simbólico. Isso aqui, se fosse literal, nós estaríamos tudo perdido. Isso aqui é espiritual. Isso aqui é do jeito que a Bíblia foi escrita, é literal, é simbólico, é figurativo. Isso aqui, meus queridos, é uma figura. Isso aqui é uma simbologia para que nós possamos entender que a nossa posição em Cristo hoje ela é espiritual. Então, a Universal Assembleia, a Igreja dos primogênitos, inscritas no céu, tende chegado. O verbo aqui, o tempo verbal, é o tempo presente da era da escrita. Tende chegado, não vais chegar, não. Tende chegado a Deus, o juiz de todos, aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Ei, você espera que a sua carne seja aperfeiçoada? Então você não fez o dever de casa. Então você faltou a aula. Estude 1 Coríntios capítulo 15. Faça o dever de casa. Você tem um dever de casa para fazer. Você matou a aula, meu querido? Isso aqui, ó.
Você espera a sua carne ser aperfeiçoada? Nunca vai acontecer. Never. Nunca vai acontecer. Quem é aperfeiçoado é o nosso espírito, nunca a carne. Porque a carne, Eclesiastes 12:7, ela vai para onde? Vai voltar para o pó. Ela tem que voltar para o pó. Então, meus queridos, nunca nos disseram que todo crente que vive dentro do sistema religioso, praticando os rudimentos da lei, está sob maldição, porque estão anulando o sacrifício de Cristo. Você sabia disso? Ensinaram isso para você? Que se você pagar dízimo, dinheiro, você está sendo amaldiçoado? Já disseram a você que você orando no monte, você está sendo amaldiçoado, que essa é rudimento da lei? Já te disseram que campanha é rudimento da lei? Já te disseram que jejum é rudimento da lei? Já te disseram que frequentar templo físico, dizendo que ali é o verdadeiro lugar onde se pode adorar a Deus? Já te falaram que aquilo ali é maldição, que é os rudimentos da lei? Efésios capítulo 3, 10 ao 14, eu vou estar encerrando o vídeo. Gálatas, repito, Gálatas, capítulo 3, 10 ao 14. Diz assim: todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo da maldição. É a Bíblia que está falando. Eu estou lendo. Não venha para cá tentar refutar e tentar denegrir a imagem dos ensinadores da graça, não. É a Bíblia que está dizendo. Todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazer. Era maldito. Se você pratica dízimo, que é a ordenança da lei, você tem que pegar o seu filho quando nasce também, com 8 dias, você tem que fazer a circuncisão nele, cortar a pele do prepúcio, do bimbim dele. Você tem que fazer. Porque você está vendo aqui? Todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las, ele é maldito. Ei, você entrega dízimo, você faz campanha, você faz jejum, você ainda continua batizando em água? Então sabe o que você tem que fazer? Todo aquele que vive sob a ordenança da lei está amaldiçoado. Muito crente não entende por que ele não sai da mesmice. Aí ele fica interrogando: mas Deus, eu vou no culto todo dia, mas Deus, eu obedeço o meu pastor, meu Deus, eu sou ligado à convenção, meu Deus, eu sou ligado à denominação, e as coisas continuam ruins. Se ele for para a Bíblia, ele vai ter a resposta. Aí Deus vai falar: é justamente nessas coisas que você faz que está o problema. Você ainda está vivendo sob a tutela de pastores, homens. Você ainda está praticando obras da lei. Esse é o seu problema. Você não aceita de ser a minha esposa. Você não aceita que eu seja o seu marido. Você não aceita que eu seja o seu sogro, porque você é casada com meu filho. Deus, ele é o sogro da igreja. Cristo, ele é o marido da igreja. A igreja, ela é a esposa de Cristo. Você já parou para pensar como que você agrada o seu sogro? Interessante, isso veio agora. Veio com a luva. Isso aqui não está no script, não. Então, meu querido, veja bem, Gálatas 3, a partir do versículo 10. Eu li o 10, agora eu vou ler o 11. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Viverá, aí sim. Está jogando para os nossos dias também. O advérbio é importante colocar aqui, tá? É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo vive da fé, ou viverá da fé. Ora, a lei não é da fé. Você viu o problema da religião? A lei não é da fé, mas o que fizer essas coisas vai ter que viver por ela. Quer dizer, por elas viverá. Cristo aqui é a primeira pessoa, só que ele é transitivo, só que ele é o que aqui? É a segunda pessoa, é Cristo primeira pessoa,
do plural, resgatou, porque ele está se incluindo, resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Olha o que a religião está fazendo, meu querido. A religião está jogando a maldição tudo em cima de você. Aquilo que Cristo já fez por você, a religião está mandando você repetir. Pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele nos resgatou, ele, a preposição Cristo, nos resgatou para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que, pela fé, nós recebêssemos a promessa do Espírito. Você está vendo que pela lei ninguém sai do lugar, pela lei você não consegue nada, é só através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Meu querido, nunca nos disseram que nós éramos filhos de Deus, esposos de Cristo, nunca nos falaram que a igreja, a verdadeira igreja não é templo físico, nunca nos falaram que a verdadeira adoração, ela se faz em nós mesmos, nós e Cristo, não em lugar físico, nunca nos disseram que a minha verdadeira posição em Cristo é como esposa e não como noiva, não como namorada, e nunca nos disseram que todo crente que vive dentro do sistema religioso, eles vivem na prática da lei e sendo amaldiçoado pela própria lei, porque pela lei ninguém conseguia se justificar, mas Cristo, ele se fez maldito em meu lugar, e o sistema religioso continua dizendo, irmão, tem que pagar o preço, irmão, tem que pagar o preço, irmão, tem que pagar o preço. Eles pegaram o sacrifício de Jesus, jogaram nas suas costas e quer que você substitua. Mas por quê? Lembra de um ditado antigo? Enquanto houver cavalo, São Jorge não anda a pé. Graça e paz. Amém.